Fala galera, tudo bem com vocês? Doido na cozinha e sejam bem-vindos ao nosso canal Cozinhando com o Doido. E hoje eu vou trazer para vocês duas técnicas de cortes que são essenciais na culinária profissional. São os cortes Julienne e Bruno Oasi. Então se você quer aprimorar os seus dons culinários, fique comigo até o final desse vídeo. E não esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para não perder mais novidades como essa. Então vamos começar a entender esses cortes de forma simples e direta. O corte Julienne consiste em cortar os alimentos em tiras finas e longas, enquanto o corte Bruno Oasi envolve cortá-los em cubos pequenos e uniformes. E essas técnicas, elas não só proporcionam uma apresentação visual elegante, mas também uma distribuição equilibrada de sabores e textura dos pratos. Então vamos direto ao ponto. Agora eu vou mostrar para vocês como é que faz para fazer esses dois cortes. Então para isso nós vamos utilizar uma tábua, pode ser uma de madeira ou pode ser de plástico. Lembrando que se você trabalha dentro de uma cozinha profissional, a tábua que você vai utilizar é na cor verde, que é para legumes e vegetais. E para isso também vou usar a faca do chefe. Lembrando que uma regra de segurança, sempre apoie a sua tábua um pedaço de papel molhado ou um pano úmido. Assim a tábua vai ficar mais firme. Fechou? Bom, então vamos começar com o corte Julienne. Vou começar aqui com uma cenoura. Nós vamos fazer o seguinte. Vou cortar a ponta da cenoura. Daí eu vou cortar aproximadamente 3 dedos. Como eu tenho a mão grande, 3 dedos dá mais ou menos 6 centímetros, que é o padrão desse corte. Tá? Então, vou medir 3 dedos aqui e vou fazer o corte. Vou separar esse pedaço aqui. Então ele vai ficar assim. Porém, como ele é cilíndrico, eu vou tornear ele e deixar ele retangular. Vou pegar aqui e vou cortar ele e vou deixar ele retangular. O máximo que der. Bom, então aqui, como você pode ver, ele está retangular. Com essas sobras aqui, você pode fazer, por exemplo, um caldo de legumes. E depois eu vou fazer um vídeo só para explicar como que você pode fazer, tá certo? Vamos deixar ela separada aqui de lado. Então, feito aqui, eu vou pegar e vou fatiar esse retângulo, tá? Nessa posição, mais ou menos aí 3 milímetros, tá? Sai mais ou menos nessa espessura. E assim eu faço com as fatias seguintes. Uma dica: sempre que você for cortar, segure o alimento como se fosse uma garra. E aí você passa o dorso da faca na lateral do seu dedo. Assim você não corre riscos de cortar o dedo. Apoia a ponta da faca na tábua e aí você faz o corte. Bom, aqui nós temos as lâminas. E agora
na mesma espessura que você cortou aqui, você vai cortar aqui. Se você quiser deixar o mais correto possível, é só você tornear. E aí ele vai ficar assim. A câmera não está pegando legal. Vou cortar o para ver. Uma dica: a cenoura ela sempre, na verdade alguns legumes sempre ficam aqui, né, grudados no dorso da faca. Então você aproveita e já usa ele como modelo. Dessa forma. Tá sendo. Vou cortar mais um aqui. Então, aqui nós temos os palitos de cenoura, ou a cenoura cortada em julienne. Você também pode fazer isso com uma abobrinha. E é o mesmo esquema. A gente corta a ponta dela, mede 3 dedos, no meu caso 3. Se você tiver o dedo mais fino, você normalmente vai usar 4 dedos, mas em média 3 dedos aí, vai dar 6 centímetros, tá? Então, cortei aqui. E o mesmo esquema. Vamos deixar retangular. E aí o mesmo esquema. Se você quiser alinhar e cortar todos de uma vez, também é possível. Vou alinhar aqui. Meu Deus. E aí, o mesmo. E aí você tem aqui as abobrinhas também. Passar a abobrinha, né? Você tem a abobrinha aqui cortada em julienne. No caso da cebola, aí muda um pouco de cenário porque ela é arredondada. Aqui eu já descasquei a cebola. Então eu vou cortá-la, vou dividir ela no meio, da raiz até a ponta. Desse jeito aqui, tá? Nós temos metades, vamos tomar para cá. Então aqui eu vou cortar essa parte da frente.
No caso da cebola, você vai cortar no sentido da raiz. Comece com um corte na transversal. Você vai alinhando. E aí você tem o corte julienne na cebola. Depois é só destacar que ela... E aí você tem o corte julienne na cebola. Depois é só destacar os pedaços. E tá, opa. E tá tudo certo. Bom, galera, e no caso do pimentão, também, vou cortar em julienne e brunoise. Então, primeiro, vou pegar uma faquinha menor aqui, vamos abrir o pimentão. Então, vou tirar essa tampinha dele aqui. E aí eu já tiro a parte das sementes. Pronto. Então, vamos pegar aqui, ó, cortar mais ou menos nessa parte aqui. Eu venho aqui, limpo ele. E aí, deixa ele reto aqui. Mesmo esquema, 3 centímetros, aliás, 3 dedos, perdão. 3 dedos, faço o corte. E aí, eu venho aqui e corto as tiras de pimentão. Em julienne. Lembrando mais uma vez que esses retalhos aqui a gente consegue fazer um belo fundo de caldo. Nesse caso, caldo de legumes. Bom, e aí aqui eu tenho semente. E aí aqui eu tenho as tiras de pimentão em julienne. E agora vamos para o corte brunoise. Brunoise ele é praticamente um derivado do corte julienne. Vamos começar com a nossa cenoura que nós já cortamos em julienne. Vou pegar ela aqui, vou pegar um punhado e vou alinhar. Nessa que eu alinho, eu vou cortar em pequenos cubos. E aí, ó, eu já aproveito esses que ficaram grudados aqui e uso padronizar o corte.
pedaços grandes, somente no final. E aqui nós temos as cenouras cortadas em brunoise. No caso da abobrinha, é a mesma coisa. Vamos alinhar os palitos e a mesma coisa. Aqui nós temos a abobrinha cortada em brunoise. Como você pode ver, o brunoise ele é um corte onde os quadradinhos vão ficar com aproximadamente 3 milímetros para cada lado. Já na cebola, nós vamos fazer o seguinte: vamos tirar, aproveitar a outra metade, né? E muda um pouco. Tirar aqui. Na cebola eu vou fazer pequenos cortes sem chegar até o final da raiz, tá? Eu mantenho a raiz e aí eu vou cortar, fazer pequenos cortes aqui na horizontal. Então, ó, perceba que ela vai ficar assim. Agora, eu faço pequenos cortes na vertical. E agora, feito isso, ela vai ficar assim, algumas partes vão se desprender. Ah, não, isso é normal, acontece. E agora eu inicio o corte. E aqui nós temos a cebola cortada em brunoise. Fechou? E aí, se eu quiser cortar isso aqui no brunoise, eu vou fazer a mesma coisa. Posicionar as tiras aqui. E aí eu faço os quadradinhos, cortando dessa forma. Já aproveito que os quadradinhos, alguns grudaram no dorso da faca, e já utilizo eles como um modelo. E aí eu tenho aqui pimentões cortados em brunoise. Fechou? Bom, galera, então é isso. Então, por hoje terminamos essa parte de cortes tradicionais e agora vocês vão poder arrasar no prato de vocês. Não esquece de se inscrever no canal. Se gostou desse vídeo, já
já aproveita e deixa aquele like maroto e compartilha com sua família, com seus amigos, com sua namorada, com escolhe alguém aí, compartilha, fechou? Então, até o nosso próximo vídeo, onde eu vou fazer 2 receitas com esses 2 cortes aqui, fechou? Então, beijo no coração de vocês e até o nosso próximo vídeo. Fui!